Então, olha só, o cliente foi embora e vai vir retirar mais tarde o serviço. Enquanto isso, o pessoal da produção está efetuando lá a produção do pedido. Aí ele pegou lá, normalmente o pessoal, como eles fazem? Eles imprimem, ou colocam o extratinho lá na sala de produção, pode ter algum lugar onde o pessoal reserva para colocar os pedidos a serem feitos, né? Normalmente ou o extratinho ou a comanda, né? O pessoal gosta de imprimir, a OS, né? Então, lá na produção, a pessoa responsável viu lá o pedidinho lá para fazer, o extratinho para fazer, então ele pega, olha e viu que é o banner. Aí ele vai fazer o serviço. Ele olhou que lá tem a impressão da lona e tem o acabamento. Aí a pessoa da impressão, ele só faz a impressão. Ele faz só a impressão do serviço e outra pessoa faz a produção, o acabamento. Então cada um vai informar a produção do seu item. Tá? Vou mostrar para vocês já já. Uma outra coisinha que a gente tem aqui de novidade, que pouca gente acho que deve estar utilizando ou conhece, é essa opção aqui, ó. Monitor de pedidos. O que é esse monitor de pedidos? Esse monitor de pedidos foi uma opção que o pessoal há um tempo atrás estava solicitando bastante, né? Algumas pessoas tinham o departamento de produção e eles queriam deixar uma tela bem grande para o pessoal ficar visualizando os pedidos que estavam a ser produzidos, né? Então aí foi feita essa tela aqui de monitor de pedidos, tá? Então você pode separar por departamento, né? Se você quiser deixar um computador para ver cada departamento, tá? Departamento de impressão vai ver só uma coisa, departamento de acabamento vai ver outra. Então você consegue selecionar isso aqui nesse monitor, tá? Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Clico aqui no monitor de pedidos. Ele vai abrir inicialmente para eu colocar o filtro. Ele automaticamente vem com a data de alguns dias atrás, né? Tá vendo aqui, ó, desde o dia 8/4 até em diante. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Então, ó, ele abriu a tela de monitor de pedidos. O que está acontecendo ali? Ó? Ele mostra que eu tenho 3 pedidos ali, um pedido no departamento de impressão e 2 aguardando produção. É porque está bem pequenininho aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. Ó, e 2 aguardando produção. Tá? O Andrei, o Alfredo e o Max. Tá? E aí, essa tela que serve para consulta, para vocês visualizarem mesmo ali o que está sendo feito em cada o que está em cada departamento, tá? E essa tela ela fica atualizando automaticamente. Então, normalmente o pessoal que utiliza essa tela, eles deixam essa tela sempre aberta, e aí qualquer um que passa, a qualquer momento, ele consegue ver se tem alguma coisa nova, né? Algum pedido novo para ser produzido, tá? E até para ver em qual departamento que está também, né? Muitas vezes o pessoal, quando o cliente liga, por exemplo, aqui é fulano, aqui é o Andrei, eu fiz um pedido ontem, queria saber onde é que ele está. Eu consigo ver em qual departamento que ele está, aguardando produção, ou seja, ainda nem iniciou a produção. Então, essa tela aqui é uma tela bem útil aí para vocês estarem informando. Então, vamos supor que a gente está fazendo aqui o do Alfredo, tá? O do Andrei está aguardando um material que ficou em falta, vamos supor. Vocês poderiam até ter um status aqui, aguardando material, se for o caso, né? Aí vocês podem mudar ele lá para o aguardando material, porque às vezes o gerente quer saber, né? Ele fala, mas tá desde ontem aí, não foi produzido ainda? Vocês poderiam ter um status, né, informando lá, aguardando material, que aí a pessoa olhou para já sabe o que é, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui no do Alfredo, certo? Então a pessoa da produção pegou lá o serviço e ela fez a impressão. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui em balcão, tem essa opção aqui, ó, produzir pedidos. Cliquei em produzir pedidos, vou digitar a minha senha. Cliquei lá em produzir pedidos, digito a minha senha, e aí ele pede para eu informar o número do pedido. Aí é aquela mesma ideia de, se você souber, você digita o número do pedido. Se tiver com o extratinho em mãos, né, ou OS, você pode digitar, lá no extratinho tem essa informação. Vou colocar aqui o número 28. Ele abriu lá o pedido normalmente, como a gente estava fazendo. E aí a pessoa da impressão, ó, tem 2 serviços, né? Impressão e acabamento. A pessoa da impressão, ela vai falar que ela finalizou só a impressão das lonas. Então ela vem aqui, ó, dá Enter, até o campo produção. Vou colocar um Szinho aqui de sim, quer dizer que eu produzi. Tá? Pessoal, sempre que vocês forem colocar o S aqui, é bem importante dar Enter, tá? Porque ó, ele parou aqui, abriu o campo de observação se eu quiser colocar, né? E ele pulou para a próxima linha. Tá? Por que ele não me pediu máquina?
né? Ó, até ele passou direto, ele não abriu aquela tela para eu selecionar em qual máquina que eu fiz. Porque a informação de serviços que solicitam máquina, eu coloco no grupo de serviço. Lá no cadastro do serviço de impressão digital não tem essa informação falando que eu preciso informar a máquina, tá bom? Normalmente o pessoal informa as máquinas para os serviços que são vendidos um a um, por exemplo, que sai por folha, né? Impressão de lona, ela sai por metragem. Então, por metragem, não dá muito para ter o controle. Na verdade, o pessoal usa muito essa informação de máquina aqui para poder dar baixa no material e também para ter controle dos numeradores, né? E para impressão de lona, eu não sei muito bem, me corrijam se eu estiver errado, mas o pessoal não consegue controlar muito, né? Por metro, assim, às vezes é controlado mais por unidade, tá bom? Então, por isso. Mas mesmo assim, você pode colocar nesse grupo de impressão de lona, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu coloquei aqui o S, ó. Quer dizer que eu produzi esse serviço, né? Maravilha. Eu não preciso mais. Quem vai fazer o acabamento é um outro departamento. Então eu venho aqui e vou finalizar. Mas por que eu não vou aqui no produção final, Wilton? Esse produção final aqui, eu só vou clicar quando eu finalizar a produção de todos os serviços, tá? Para informar que o pedido todo foi produzido, tá? Se eu tentar fazer isso agora, olha só o que ele fala. Produção não realizada porque ainda há itens que não foram produzidos. Tá? Isso aqui é bem legal vocês terem. Isso aqui é uma configuração, tá, pessoal? Para poder produzir item por item. Isso aqui é bem legal para vocês terem um controle de quem fez o quê, qual foi o horário, tá bom? Então, maravilha. Ó. Então, vou clicar aqui em OK e vou clicar em confirmar. Ou aperto a tecla ESC do teclado. Tá bom? Confirmar. Ele abriu de novo a telinha lá de mudar status e eu vou falar para qual departamento que ele vai. Já acabei a impressão, vou mandar aqui para o acabamento. Cliquei em acabamento. Ele já foi para o acabamento. Se nós formos lá naquela tela de monitor de pedidos, ó, vou clicar aqui no confirmar direto, ele já me fala ali, ó, o Alfredo está em acabamento. Então, olha só, se caso vocês quiserem cada departamento veja só os serviços que estão no seu departamento, vocês podem fazer isso na tela anterior. Ó. Quando eu clico aqui no monitor de pedidos, eu venho aqui e falo, ó, eu quero só os que estão no acabamento. Ele traz só os serviços que estão como acabamento lá. Tá bom? Maravilha, tá? Se quiser ver todos, aí você muda lá. Normalmente o pessoal deixa em cada departamento só os seus departamentos aparecendo. Porque aí, no departamento de impressão, só aparecem os serviços que estão lá no departamento de impressão. No departamento de acabamento, só aparecem os serviços que estão no departamento de acabamento. Tá bom? Aí fica a critério essa utilização de vocês, certo? A pessoa da produção mudou lá, informou que o serviço está no acabamento. E aí a outra pessoa do acabamento, e aí ele leva, né, o serviço e deixa lá na tela, lá no local de acabamento, né? Isso aqui é até legal ter esse controle, porque às vezes a pessoa mudou o serviço lá para acabamento, só que ele não levou o serviço lá para ela fazer. E aí a pessoa está lá e fala, mas eu tenho que fazer aqui o serviço e não chegou o serviço para mim ainda. Aí ele vai lá cobrar da pessoa. Ou então chegou só o serviço e não está informando no sistema, tá? Aí a pessoa que vai fazer fala, você tem que mudar lá para mim, porque senão eu não consigo produzir ele aqui. Né? Isso fica legal porque vira aquele controle, o fluxo de produção, né? Cada departamento depende do outro. E aí ele vai cobrar, porque senão, vamos supor que o gerente foi confirmar aquele pedido, ele está falando que está na produção, e ele liga para fulano e fala, ó, fulano, o serviço que está aí em produção está pronto, está fazendo, ele falou, não, está aqui, não chegou aqui ainda. Mas por que não chegou ainda? Não sei, mas no sistema está informando que já chegou? Então, reclama com o funcionário anterior que não mudou no sistema. Isso vai fazer os funcionários utilizarem esse fluxo, né? Utilizarem o sistema, né? Utilizarem o sistema bastante. Faz eles serem obrigados a mudar o status, senão o próximo funcionário vai cobrar dele. Né? Na primeira vez ele vai ser cobrado, na segunda vez ele vai ser cobrado, na terceira ele vai falar, deixa eu mudar aqui, né? Antes que o meu amigo venha me cobrar de novo, certo? Então essa opção aqui é bem legal. Então vamos fazer aqui a produção do acabamento. Tá? Então eu vou vir aqui ó, em produzir pedidos, vou digitar minha senha, vou colocar uma outra senha aqui,
para ele ficar com outro usuário no acabamento, tá? Vou colocar aqui o número 28. Se eu não souber o número do pedido, clico na lupa. Ele traz aqui os serviços, ó. Tá vendo? Ele mostra aqui o pedido 28, que é o Alfredo, mostra que é R$375, e aqui fala que já foi R$75 pago, muito bom. Tá? Aqui, se eu tirar essa data, aqui ele está trazendo, pessoal, os pedidos só do dia 15 em diante. Tá? Se eu quiser antes disso, eu posso vir aqui e colocar uma data específica, ou então deixar 0. Se eu deixar 0, ele vai trazer tudo. Eu vou colocar aqui só 1 do 4. Pronto, ele trouxe todos os serviços que estão a ser produzidos desde 1 do 4. Tá? Que não foram produzidos ainda. Certo? Então, maravilha. Ó. Vou clicar aqui no Alfredo. Cliquei no Alfredo, ele já trouxe aqui, já está com S aqui o serviço, né? Vou voltar aqui no de baixo, que é o acabamento. E aí eu vou colocar aqui um Szinho. Tá? Coloquei o S. Ele já finalizou. Tá? Ó, coloquei o Szinho aqui. Agora eu posso clicar aqui no botãozinho Produção Final F4. Se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, o cursor deve ficar na coluna de código. Opa, então dou um Enter aqui, volto lá para a coluna de código e dou F4 de novo. Aí ele já pergunta, Max, confirma a produção final desse pedido? A produção do pedido total? Confirmo. Não pediu para eu informar o status, né? Porque existe uma configuração, alguns lugares específicos no sistema, ele já sabe para qual status tem que ir. Nesse caso, eu informei no início do pedido que esse pedido ia ser retirado, né, hoje às 11 horas. Então, vamos ver como é que ficou o status desse pedido, como que ficou lá o status desse pedido. Ó. Se eu vier aqui no monitor de pedidos, e se eu clicar aqui, ele não aparece mais, ó, o Alfredo. Por quê? Eu só estou filtrando aqui por pedidos produzidos. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, monitor de pedidos. Tá vendo aqui? Ó, somente não produzidos. Aí eu clico aqui, desmarco, né? Se eu confirmar de novo, ele trouxe ali todos os pedidos. Olha só o Alfredo como é que tá. Disponível para entrega. Então, tá lá aguardando o Alfredo vir retirar. Certo? Maravilha. Aí, normalmente, né, nesse caso aqui é no caixa, né, que fica, e aí a pessoa do caixa, quando for entregar, vai ver também que tem o restante do pagamento a ser feito. Dá para utilizar bem essa opção aqui.